Substâncias. Substância é uma matéria homogênea que não pode ser fracionada por nenhum processo físico e que tem propriedades físicas e químicas constantes. Tem substâncias simples e compostas. Algumas substâncias desidoram-se em outras diferentes quando interage o calor, a eletricidade e a luz. No entanto, outras não se decompõem por nenhum processo. Portanto, as substâncias puras dividem-se em substâncias simples e substâncias compostas. Exemplo: a substância composta, água, quando aquecida em uma temperatura muito elevada, ela divide-se em hidrogênio e oxigênio. No entanto, o hidrogênio e o oxigênio não se dividem em outras espécies de químicas por nenhum processo, concluindo que o hidrogênio e o oxigênio são substâncias simples. Já os critérios da pureza são procedimentos pelos quais demos determinada uma substância pura ou não. Sabemos que as propriedades físicas de uma substância pura são constantes e os valores dessas são diferentes dos valores constantes físicas de uma substância pura. Para saber se uma substância é pura ou não, fazemos a experiência para obter o valor das constantes físicas e compará-las com valores tabelados na literatura química. As principais constantes físicas são usadas para verificar se é uma substância pura ou não, no seu ponto de fusão e no seu ponto de ebulição. A substância pura tem como temperatura uma fusão constante e algumas misturas também apresentam temperatura de fusão constante e são denominadas umas misturas eutéticas. As substâncias puras têm também temperatura de ebulição constante. Presta atenção. Isso também pode acontecer com algumas misturas denominadas de misturas azotrópicas. Portanto, devemos usar mais um critério de pureza para definir se é uma substância pura ou não. Ou seja, precisamos de algumas constantes físicas. Os critérios da pureza estão bem relacionados ao uso ou à finalidade que se destina à substância. Uma semana, mesmo substância, por ser considerada pura para um uso industrial e impura para um uso em laboratório. As propriedades da substância temos aqui as propriedades gerais, que são propriedades comuns a todas as substâncias: extensão, inepiatrabilidade, a descontinuidade e a inércia. As propriedades específicas são propriedades particulares a cada substância, pode ser dividida em organolépticas, físicas e químicas. As propriedades organolépticas, elas são aquelas que impressionam os nossos sentidos, como, por exemplo, o estado de agregação. São os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Dependendo do valor da temperatura e da pressão, uma mesma substância pode se encontrar nos 3 estados. A cor, que as substâncias são coloridas ou incolores, como a água, por exemplo. E o sabor, a substância pode ser expedidas sem gosto, como a água, ou pode ser sapidas com gosto, como o ácido acético, que no caso é o vinagre, que tem sabor azedo. O odor, a substância pode ser inodora, sem cheiro, como a água, ou pode ser odoríferas, como o amoníaco. O brilho, a substância pode ser barsas, sem brilho, como o gesso, ou pode ser brilhantes, como o ouro. As propriedades químicas são aquelas ligadas a fenômenos físicos e que não alteram a composição química da substância. Por meio das propriedades físicas, encontramos os valores da solidificação, do ponto de ebulição, do ponto da liquefação, da densidade, do calor específico e vários outros. O ponto de fusão é uma temperatura em que a substância passa do seu estado sólido para seu estado líquido. O ponto de solidificação é uma temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado sólido. O ponto de ebulição no caso, o ponto de fusão coincide com o ponto de solidificação, que quando se trata de uma substância pura. O ponto de ebulição é a temperatura em que a substância passa pelo estado líquido para seu estado gasoso. O ponto de liquefação é a temperatura em que a substância passa do estado gasoso para o estado líquido. O ponto de ebulição coincide
com os pontos de liquefação, que quando se trata de uma substância pura. Sabemos que, então, os pontos de fusão, solidificação, ebulição, liquefação variam com a pressão e com seus valores que não são acompanhados dos valores da pressão que submete-se à pressão no nível do mar. A densidade absoluta ou massa específica é a razão entre a massa e o volume de um corpo, quando falamos da densidade absoluta, estamos relacionados a uma porção compactada de uma substância e um volume que ela ocupa. Aqui temos um exemplo de como calcular o sistema, né? Temos aqui o D de densidade, M de massa e o V de volume. O sistema internacional, o CIS, que tem o K e o G como quilo, o metros ao cubo, o G que é o sistema XCS e os centímetros ao cubo. E aqui temos a formulazinha que é de como é calculado. Densidade relativa é a razão entre a densidade absoluta de duas substâncias, onde a densidade relativa faz uma comparação das densidades e de suas substâncias. Então, como é que eu coloco aqui? Temos uma densidade, temos aqui o D1 e o 2, que é igual o D1 sobre o D2. Essa aqui é a formulazinha utilizada para calcular. Essa aqui é a formulazinha. Printou? Ok. Como é que eu saio daqui? Jesus, me esqueci. Bom, o calor específico é uma grandeza característica do material e estabelece que as massas iguais de materiais diferentes elevadas à mesma temperatura requerem quantidades de calor diferentes. Podemos dizer que quanto maior o calor específico de um corpo, maior é o tempo para aquecê-lo ou para resfriá-lo. A água é um regulador térmico da atmosfera. Devido ao seu alto calor específico, pode ser representado como 1 cal. Não se esqueça. Assim. Calor específico. E ela demora mais para se aquecer, portanto, ela se aquece menos que a Terra nos dias quentes, regulando assim a temperatura. Portanto, podemos definir o calor específico como a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau 1 grama de substância. Sobre aqui, eu ainda posso dizer que a gente pode notar que a densidade relativa é um número puro, então não depende do sistema de unidade adotado. Agora aqui, a solubilidade. A solubilidade, a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de dissolvente numa dada temperatura denomina-se coeficiente de solubilidade. Nossa, esqueci. A dureza é uma propriedade que a substância tem de resistir ao risco de uma superfície. Classifica-se a dureza de substâncias pela escala de Morse, que é MOHS. Primeiro, o talco. Segundo, gipsita, que é o gesso. Nossa, não sabia que esse nome podia ser assim. Interessante. 3, calcita. 4, fluorita. 5, apatita. 6, feldespato. 4, quartzo. 8, topázio. 9, coríndio. 10, diamante. O ouro, por exemplo, tem dureza de 2 e 3, que podemos dizer que ele risca o gesso, mas é riscado pela calcita. Bom, as propriedades químicas são propriedades relacionadas com as alterações químicas exclusivas de que uma substância pura possui por ter na natureza. Agora podemos classificar os sistemas. O sistema pode ser uma mistura ou uma substância pura. As misturas podem ser heterogêneas, sistemas polifásios, ou homogêneas, sistemas monofásios, ou
as substâncias puras que podem ser compostas ou simples. Sabemos também que uma substância pura em mudança de estado é um simples sistema heterogêneo, pois apresenta duas fases. Vimos que, por processos mecânicos, podemos separar um sistema heterogêneo de um sistema homogêneo. Por meio de processos físicos, podemos separar uma solução, que é uma mistura homogênea, em substâncias puras. E também por processos químicos que podemos separar uma substância pura composta em duas ou mais substâncias puras simples.